Olá, boa tarde. Hoje temos connosco Jeff. Olá, Jeff. Olá, muito boa tarde, Sónia. Como estás? Tudo bem? Tudo bem, obrigada. E tu? Tudo tranquilo. Aqui a tentarmos gerir esta pandemia, mas está tudo. Bem, para quem anda distraído, o Jeff é o nome maior do Afro House e do Afrotech em Portugal. Tem um álbum novo, Enlightened Path, de que falaremos mais à frente, e dos seus muitos feitos, ou entre os seus muitos feitos, contam-se lançar pela Higher Ground de Diplo, ter 2 temas numa compilação misturada pelos Major Lazer e uma editora, a Casa Oculta Records, que aposta em novos talentos. Portanto, vamos falar disto tudo e de muito mais, mas começamos já pelo processo criativo. Jeff, quando tu começas uma música, começa-la com um objetivo preciso ou é uma coisa completamente livre, vêm-te as ideias onde for e tu deixas a coisa fluir livremente? Conta-nos um bocadinho sobre o teu processo criativo. Ok, então o processo criativo em relação à produção de originais, muitas delas começam ideias de voice notes no telefone. Eu começo melodias, às vezes estou a ouvir uma música aleatória e começo a gravar, então faço com a voz ou o barulho da bassline ou as teclas que eu estou a imaginar ou a linha do vocal e depois as coisas simplesmente começam a fluir por aí. Depois é começar a montar de certa forma o puzzle e eu sentir que realmente as coisas estão a fazer sentido e que realmente faz as pessoas dançar ou a tentar transmitir um sentimento ou seja o que for, mas normalmente costuma ser assim de forma muito aleatória, mas como é que eu ia te explicar? É um bocado montar o puzzle. Vou adicionando elementos, as coisas vão acontecendo, depois se calhar aquilo que pus no início acabo por tirar, até que as coisas comecem a fazer sentido e a música ficar terminada. E o ponto de partida é, se tu pensares assim, na maior parte das vezes, o ponto de partida é uma melodia, ou é o beat, ou é o bassline? O que é mais normal? Normalmente o normal põe logo um kick, né? Até às vezes acabo por alterar o kick, mas normalmente começo sempre pelo kick e depois das duas uma, ou é a bassline, que é a tal ideia do voice note que eu já gravei, ou então a melodia principal, que normalmente é por synths, como por pads ou por teclas, e é daí então depois que começa, ou às vezes, por exemplo, se for no caso de uma remix, tenho alguns elementos, normalmente gosto de começar, ponho a voz a tocar, e remix faço ao contrário, remix eu tento criar a música em volta dela, aquele ambiente todo que está por detrás da música, e depois então é que começa a fazer o beat. Mas normalmente é assim, tipo, de forma bem aleatória, eu meto a tocar e aquilo fica em loop, depois vem uma melodia, vem outra, vou adicionando, vou experimentando e vai nascendo. Mas começas pelo beat e pelo bassline, significa que o groove te preocupa mais do que tudo. Sim, sem dúvida alguma. Eu acho que, pelo menos para Foste mim, apanhado. a minha forma de ver a produção é um bocado por aí, é aquilo que me faz realmente mover e dançar, dar aquele, pronto, o chamado groove, né? Porque é isso que as pessoas vão sentir na pista, né? Quando nós estamos a tocar enquanto DJs. Então é esse groove que eu tento transmitir e tentar simplificar, porque, por exemplo, no início de carreira, ou a nível de produção, eu dava-me conta que eu enchia as músicas com muitos elementos. E hoje em dia já existe aquela preocupação em tentar simplificar ao máximo, e às vezes, se calhar, tinha 3 basslines a fazer a mesma coisa. Mas, se calhar, se eu procurar outro som, vou conseguir arranjar só um a fazer essas 3. Para depois, então, na mistura, devemos chegar lá, há de ser mais simples para conseguir, então, separar os elementos. Em relação à tua dó de eleição, o que é que tu usas hoje em dia e por que outras é que passaste e por que é que mudaste? Eu neste momento uso o Logic X, é a nova versão do software da Apple para produzir música. E por onde é que eu passei? Normalmente acho que quase todos os produtores começaram com o Fruity Loops. Os meus primeiros beats, os meus primeiros edits e tudo mais, usei o Fruity Loops. Depois tentei o Reason, mas o Reason, vou ser sincero, que achei aquilo um bocado confuso. Não me senti tão familiarizado com o DAW. Depois tentei o Ableton Live, na altura em que apareceu. Tinha vários amigos, na altura o Dipolo usava, o Silivi também usava, assim, vários produtores que eu já conhecia que faziam as coisas acontecer de forma natural e muito rápido com aquilo. Na altura em que fui viver para Angola, tinha um amigo que usava o GarageBand, e o GarageBand é quase
de uma forma mais simplificada do Logic. E eu, quando ele começou a mostrar-me como é que ele fazia as coisas, epá, eu, Tiago, né, Jeff neste caso, achei tudo aquilo bué simples. Então acho que é importante para cada produtor usar a ferramenta exatamente dessa forma, porque o importante é o resultado final, ou seja, é a música que sai quando nós fazemos o export. Então, se eu uso o Logic, se usas o Fruity Loops, o outro usa o Reason, a Cubase, seja o que for, aquela ferramenta que tu sentires que é a mais simples, a mais fácil de usar, acho que então é essa que os produtores devem optar, que é para conseguir transportar então as ideias da cabeça para o computador. Sim, porque é importante tu conseguires fazer essa tradução, não é? Da música que está na tua cabeça para música efetiva, não é? Yeah. E se o teu software não te ajudar a fazer isso... Mas também, imagina, há pessoas também que chegam ao pé do Logic e dizem, epá, eu acho o Logic bem confuso, mas para mim também não é. E se calhar hoje em dia o Fruity Loop se calhar para mim é confuso e para outras pessoas não é. Então acho que é um bocado por aí. Ok. Olha, e diz-me uma coisa, em termos de plugins, quais é que são os teus 3 plugins essenciais, aqueles que não deixas de usar? O Silence é um deles que tipo, não pode faltar, não pode faltar. Depois, hoje em dia tenho usado também muito o pack da Arturia, os mini Moogs e todas essas coisas, tipo, daqueles som mais 80s, 90s, que é para dar aquele toque um bocado mais eletrónico, um bocado não, eletrónico a todas as músicas. E hoje em dia existe uma paixão pelo Omnisphere, que é uma cena tipo incrível. É um software, ou é um plugin um bocado pesado para o computador, e normalmente às vezes até se tivermos muitas pistas a usar aquele plugin, o computador começa-se a crashar todo, mas esses 3, sem dúvida alguma, que são a minha eleição neste momento. Eu agora por acaso consegui arranjar não é bem sample, mas é uma TD3, que eles fizeram uma nova versão daquela máquina da Roland? Da Roland, exatamente, e tem um som assim a puxar um bocado mais para o acid, e que também tenho usado bastante hoje em dia a nível de produção. Arranjei também uma cena nova da Arturia, que é uma Moog Subharmonicon. Então hoje em dia já começo a fazer não só com o computador, mas começar então a transportar elementos mais analógicos para dentro da minha sonoridade, e tenho andado a treinar e a ver como é que tudo aquilo funciona, mas a nível de computador, plugins são esses, mas estas 2 máquinas hoje em dia também fazem muito parte da minha produção. Tens aproveitado este tempo livre para tentar expandir, digamos assim? Tem sido simplesmente incrível nesse sentido. Já acabei o álbum, há bué tempo fiz, por exemplo, o ano passado, pronto, agora já estamos no novo ano, mas o ano passado eu acho que fiz o álbum, fiz para aí tipo 8 ou 9 remixes, ou seja, a nível de produção foi uma coisa completamente fora do normal. Eu próprio sinto que a nível de evolução, a nível de produção, vi bué tutoriais, vi bué de pessoas, aprendi tipo muito, mas muito bom. Então neste tempo, pelo menos para mim foi bom nesse sentido. Que bom. Olha, e diz-me uma coisa, tu preferes usar plugins ou samples? Qual é que é a fonte sonora com que te sentes mais confortável? Eu normalmente para fazer beats, para fazer as minhas bateria, por assim dizer, eu uso samples. Tenho vários packs de waves, e faço o meu beat por aí. Faço com a boca primeiro, ou imagino de uma forma, e depois tento reproduzir com os samples aquilo que está na minha ideia. Agora, a nível de música, é tudo com plugins. Ok. Boa. Yeah. Olha, e diz-me uma coisa, e quando se trata de, isto é tricky, quando se trata de misturar os processos para misturar vozes, quais é que para ti são os processos fundamentais, aqueles que tu usas sempre no tratamento das vozes que as tuas músicas têm? Eu normalmente costumo usar os plugins da Waves, porque ajudam bastante, tipo, se o vocal estiver bem gravado, e normalmente hoje em dia isso é quase obrigatório, por assim dizer, aqueles plugins da Waves tipo, dão uma ajuda muito boa nesse sentido, porque assim que nós pomos o plugin lá para dentro, tipo, o reverb parece que a voz tipo, abre logo, tipo, muda logo, parece que foi logo gravado num estúdio todo XPTO. Então tenho usado isso, e depois vou um bocado pelo meu, sei lá, pelo meu sentido de ouvido, a forma como eu sinto que acho que está correto. Normalmente eu gosto de ouvir as vozes com uma panorâmica
não vou dizer exagerada, mas que esteja bem aberta, por assim dizer, para depois então fazer diferença e começar a fazer as panorâmicas, basicamente, que é para quando a música for tocada no club, ou mesmo na rádio, ou em casa, ou nos headphones, a pessoa sentir que está quase tipo dentro da música, estás a ver? Então é esse o objetivo. Queres uma experiência imersiva, portanto. Não é só ouvir a música, mas quando a pessoa ouvir, tipo, fecha os olhos, ei, chamada, tá? Tipo, a ver aquele feeling nice. Muito bom. Olha, e outra coisa que também tem a ver com as vozes, quem é que faz as tuas misturas e as tuas masterizações? És tu ou preferes que seja outra pessoa a fazer? Hoje em dia, o nível não vou dizer o nível de perfeição, mas aquela vontade de querer sempre fazer bem e melhor, inicialmente fazia eu, mas hoje em dia estou a trabalhar com o Xus, o DJ Xus em Ceballos, então é engraçado porque é uma pessoa que eu já sigo o trabalho dele tipo aos anos, já tinha a oportunidade de lhe conhecer pessoalmente há uns anos atrás, e agora foi engraçado no início da pandemia, quando eles estavam a celebrar os 20 anos de label, ele pediu-me então para remixar uma das músicas, eu fiz o remix do Speranza e começámos a conversar e pá, Jeff, tipo, gostei bué, como ficou e tal, e não sei o que mais, e olha, se quiseres, nós podemos começar a trabalhar juntos, porque gostei bastante do teu trabalho e tudo mais, e não sei se sabes, mas eu também faço mistura e masterização de temas. Então, olha, vamos experimentar. E tipo, foi tipo amor à primeira vista, ele mandou a primeira demo e fiquei simplesmente fascinado. Então normalmente hoje em dia o que nós fazemos é, eu faço a pré-mistura e mando mais ou menos a ideia de como é que eu quero que a minha música toque, e eu depois simplesmente põe lá naquelas máquinas analógicas que fazem a diferença completa de tudo, que dão então aquele corpo e aquele brilho à música. Então hoje em dia eu prefiro que seja um ouvido diferente, não o meu, a fazer então a mistura final e a masterização. Ok. É muito interessante saber. Mas ao mesmo tempo eu também faço mistura para outras pessoas, então é engraçado, é engraçado nesse aspecto. Olha, vamos falar um bocadinho sobre o teu álbum novo, Enlightened Path, tem um nome muito bonito, tem 13 temas originais e várias colaborações. A maior parte dos produtores faz singles ou EPs, mas tu sempre tiveste uma predileção pelo formato longo, pelo long play, não é? Porquê? Porquê esta predileção pelos álbuns? Eu acho que nós, enquanto artistas, devemos fazer álbuns. É engraçado fazer singles, há pessoas que não concordam, mas pronto, essa é a minha opinião, mas eu acho que é importante, porque eu cresci a ver todos aqueles artistas que eu seguia a lançarem álbuns. Então eu punha o álbum do Michael Jackson a tocar, eu punha o álbum do Michael Bolton ou do Bryan Adams a tocar. Então eu, ao mesmo tempo, daqui a uns anos, também quero que as pessoas cheguem e dizem, não, tipo, o Jeff não lançou uma música, não, essa música faz parte daquele álbum. Então acho que é importante a nível de carreira nós conseguirmos contar uma história, porque um álbum para mim é isso, é nós conseguirmos fazer uma seleção de músicas que estão relacionadas de certa forma para tentarmos transmitir ou contar uma história. Os singles vão sempre sair, né, como é óbvio, mas para mim, eu acho que quantos mais álbuns eu tiver, mais a minha carreira vai estar tipo solidificada e de outra forma, por assim dizer. Sim, nem é normal os produtores musicais e os DJs fazerem álbuns, né? Acabas por te distinguir por isso. Artistas, né? Tipo, nós também somos artistas, não são só os cantores, não é facto de sermos DJs que não podemos também fazer álbuns, acho que é pelo menos por aí. Sim, não, é só porque é distinto, não é? Ou seja, não é normal que assim seja, é mais nesse sentido, não é? Eu gosto de ser anormal, por assim dizer. Olha, e fala-me um bocadinho do teu álbum novo, como é que foi a experiência? Já o fizeste na pandemia ou já tinhas começado antes? Tinha alguns projetos, já tinha começado antes, mas a verdade seja dita que todas estas músicas, ou a maior parte delas, foram mesmo feitas durante esta fase. Inicialmente foi um bocado confuso e difícil, para mim, vou confessar, quando de repente deixas de estar nos aeroportos e a tocar para não sei quantas mil pessoas e de repente estás enfiado em casa, não podes sair, e isso afetou-me um bocado. Comecei a jogar PlayStation,
Call of Duty e coisas do género, tive que deixar porque já estava a sonhar com aquilo e pá, a sério, a nível de cabeça estava-me mesmo a fazer mal, então tipo cortei, comecei então tipo a fazer exercício e coisas do género e começou então a voltar essa vontade de começar a querer fazer música e foi então que deu-me um clique, que foi o clique por acaso engraçado, que é parecido ao mesmo clique que me deu na altura em que cheguei em Angola, quando me deu a vontade de começar a fazer música. Já havia essa vontade, mas eu não sabia como. Então não existia o doc, eu sabia qual é que ia arranjar e tudo mais. Comecei então a trabalhar com o Logic e foi na altura em que eu tinha visto mais tutoriais na minha vida. Então neste momento, tipo, foi quase um renascimento da mesma forma. Então durante este início comecei a ver tipo, epá, muitos tutoriais de techno, de tech house e pá, uma série de outras sonoridades que não eram tão próximas, por assim dizer, a nível de produção, claro. E daí então começaram então a vir as ideias para começar a fazer o meu álbum. E quando dei por mim, disse, já tenho tipo 7 ou 8 músicas feitas, por que não lançar mais um álbum, né? Então, visto que estamos a passar esta fase, comecei então a juntar, a fazer com que as coisas fizessem sentido, a procurar as colaborações. Graças a Deus consegui, por exemplo, ter um Josh Millen, um artista que eu já sigo há anos, faz parte dos Elements of Life, trabalha com o Louis Vega, é uma pessoa que normalmente não aceita colaborações e ele simplesmente me responde tipo, vamos fazer, e eu fiquei tipo, ai, uau, espetáculo. E pronto, normalmente quase todas as colaborações foram assim, foi do género, tipo, eu desafiar-te a ti, tens um projeto fixe, vamos juntar, junta, isto, olha, podemos pôr no álbum e tal, vamos fazer assim, assado, e nasceu o álbum, foi um bocado por aí. Ok, muito bom. E também apostaste em alguns novos talentos, a Shakira Ali é um novo talento, não é? Sim, é uma menina do Moçambique, eu por acaso fiquei a conhecer o trabalho dela a partir do Mate, o Mate também é um DJ produtor da Casa Oculta, ela colaborou com ele na música, e eu quando ouvi aquele tema disse, esta miúda aqui tem uma vibe tipo, é fixe, podemos experimentar qualquer coisa, então desafiei, ela também aceitou, também foi muito fácil. Betty Gray, espanhola, o tema Let It Go com o Caçango, ou seja, uma música que começou a ser feita na África do Sul, acabada em Portugal, gravada em Espanha. É engraçado como é que as coisas acontecem. Sei lá, o Gita Finha, diretamente de Angola, tenho os Homeboys com o Kiak Kadaf de Angola também, tenho mais quem? Na altura em que eu estive na África do Sul, em dezembro, a fazer uma tour com os Black Motion, gravei lá também algumas coisas, então era um dos projetos, por exemplo, que já estavam a ser feitos. O Fortitude, aquelas guitarras que lá estão, já tinham sido gravadas na África do Sul, com um guitarrista que é o AMG Chego. Todas as músicas foram do género, foram nascendo, sofreram muitas alterações. A música, por exemplo, com o Brandon, conhecemos na África do Sul, mas só depois de estar aqui é que acabámos por fazer uma colaboração juntos. Sei lá, foi tudo de forma muito simples, e a verdade é que quando eu dei conta já tinha tipo 10 ou 11 músicas e ok, já só falta tipo mais 2, vou fazer, abro mais um projeto, outro. Olha, projetos, por exemplo, que eu tinha já de sei lá quantos anos atrás, porque, por exemplo, como é que eu ia dizer, mesmo a nível de produção, normalmente as pessoas pensam que é só chegar, começas uma música hoje e acabas. Não, há músicas que podes demorar anos, como também podes fazer numa tarde, então é um bocado engraçado nesse aspecto. O álbum, houve músicas, por exemplo, que eu fui buscar projetos muito antigos e simplesmente, ok, agora com esta nova, não vou dizer vertente ou sonoridade, claro, umas alterações e as coisas começam então a fazer sentido e então foram terminadas. Muito bem, muito bem. Olha, diz-me uma coisa, e achas que o facto de nós estarmos a passar por esta fase em que não é possível viajar e estamos todos presos em casa, que facilitou as colaborações em termos de comunicação mesmo? Não, por acaso nesse aspecto não. Acho que... Está igual? Sim, está igual. Até acaba por ser mais fácil porque a pessoa está em casa e tem mais tempo para fazer. Eu agora lancei também uma colaboração com os Sparrain Barbosa, eles assinaram agora na editora do Chus, e foi do género, tipo, eles remisturaram uma música minha, eles mandaram o ficheiro deles, eu automaticamente também ouvi, já fiz, já enviei, estás a ver? Quando das conta a música já saiu, o álbum já saiu, já tem mais quase 10 músicas para sair,
então neste tempo nós todos, como temos mais tempo, e normalmente com os cantores, a verdade é essa, Ia falar nisso. difícil, Ia falar nisso. é muito difícil. Ia perguntar, agora já não é preciso andar a perseguir os cantores. Pá, é quase, mais ou menos, há uns que a malta tem que andar em cima, porque, como é que eu ia te explicar? Não sei se é uma mania, não vou dizer que é uma mania, mas pronto, deve ser a fórmula de eles fazerem, é compreensível, tem que escrever a letra, alguns deles têm que desenhar a linha melódica, fazer as coisas terem sentido e tudo mais. Mas algum pessoal, se nós não estivermos ali no WhatsApp meia volta a mandar uma mensagem, bro, como é? Tudo bem? Não sei o quê. Tipo, aquilo faz meses e por causa de um vocal a música não sai e às vezes torna-se um bocado complicado. Pronto. É bom saber que ao teu nível os problemas são os mesmos que o pessoal mais novo. É igual para toda a gente. Mas graças a Deus hoje em dia, também depois de tantos anos, né, também mal seria, já existe um respeito diferente. Então há certas pessoas que também nós mandamos mensagem e respondem logo, né? Tipo, ok, vou fazer. E há pessoal, e é engraçado falares nesse aspecto, porque, por exemplo, os sul-africanos nessa vertente, até o momento, são os mais fantásticos que eu já vi à face da terra. É uma coisa, Sónia, mesmo incrível. Na África do Sul, quando gravei, por exemplo, o Don't Let Me Go, com a Malejo Loca, é uma cena assim, e a Miss P, aquilo fez tipo 2 horas, e é uma letra tipo fora do normal, é uma linha melódica fora do normal e é um vocal fora do normal. Elas chegaram, olá Jeff, não sei o que, é muito prazer, não sei o que, ouviram a música e gostamos, vamos escrever, podem ir lá para fora, disse, está-se bem, ficámos lá fora, conversar e não sei o que, podem vir. Fomos, podemos gravar? Sim. Foram lá para dentro, tipo, 2 takes. É o que nós ouvimos. O que está na música foi gravado tipo em 2 takes. Incrível. Tipo, escreveste agora, gravaste agora, tipo, é uma cena incrível, porque eles estão habituados, como existem tantos produtores e a nível de mercado, a nível de produção, desculpa, é tão competitivo, acho eu. Eles são obrigados a não perder muito tempo, tanto para eles como para os produtores. Então, ok, eu tenho que chegar lá, tenho que resolver aquele problema e vou arrancar já, que é para ao mesmo tempo também poder faturar no outro lado. Estás a ver? Então aquilo é tão acelerado nesse sentido que eles chegam, ouvem a melodia, escrevem, criam a vibe, gravou, foram embora. Isso é o sonho dos produtores. Vai-se tudo mudar para a África do Sul. Incrível. O Brandon, mas é de ir, sem dúvida, porque vocais lá são mesmo fora do normal. O Brandon Praise, por exemplo, também foi algo do género, tipo, mandei-lhe o beat, mesmo agora durante a pandemia, ele disse, Jeff, estou aqui com umas obras em casa, mas dá-me tipo 2, 3 dias. Sónia, gravou, enviou, está feito. Quando é que vais lançar? No sítio X, a minha informação está aqui, pronto. E saiu. Incrível. Mesmo. Dá-lhe qual. Olha, andando aqui um bocadinho para a frente, gostava de saber o que é que tu pensas sobre o facto de África estar no centro da conversa hoje em dia, apesar do teu trabalho sempre levou em conta a herança soulful e a herança afro, mas hoje em dia tu tens grandes eventos internacionais, e estou-me a lembrar do MIDEM, a dar-lhe palco principal e a pô-la como a grande tendência. Como é que tu vês este tipo de fenómenos a acontecer? Isso é um bocado difícil. Não vou dizer que é difícil de explicar, porque eu acho que era inevitável. Essa é a verdade. Acho que era inevitável. Porque se nós recuarmos bem lá atrás, os ritmos e a música veio da África, né? Normalmente é aquilo que se diz, dos tambores e da percussão e tudo mais. E verdade seja dita que a nível de criatividade, às vezes a qualidade pode não ser das melhores, porque não existem condições para isso, mas a nível de criatividade e inventar coisas, o africano nesse aspecto é mesmo fora do normal. Por isso é que nós temos cada vez mais músicos que hoje em dia são descobertos, que já gravaram linhas melódicas e coisas há não sei quantos anos atrás, e hoje nós ouvimos e ficamos tipo, uau,
Tipo, ele já gravou isso há não sei quantos anos atrás. Sim, e há muitas músicas que hoje em dia saem, que as pessoas estão a ir buscar samples muito, mas muito antigos e de muita música que vem de África. Então, estarem a dar esse destaque, eu acho que é muito bom para todos nós, porque está a dar oportunidade a cada vez a mais jovens e a mais pessoas que fazem estilo de música que muitas vezes não têm a oportunidade de poder mostrar a sua sonoridade e a sua música. Portanto, eu acho bem que existe esse reconhecimento, muitas vezes, e embora não queiram, muitas pessoas não querem assumir algo do género, o racismo, a verdade é essa, continua a existir, e muitas vezes outras coisas não acontecem ou não existe tanta oportunidade mesmo nesse sentido, por mais que queiram dizer que não. Então, o facto de haver esse tipo de eventos e de oportunidades, eu acho que vai ser bom para todos nós. Sim, sim, é assim, para nós portugueses não é assim uma novidade muito grande, não é? Porque nós temos uma herança africana inevitável e que tem a ver com as ex-colónias e com todos os países onde nós andamos, não é? Por isso a nossa ligação com a África é muito mais umbilical, eu diria. Muito mais próximo. Mas tu veres o MIDEM, que é um dos grandes eventos, ou mesmo o ADE, a darem palco à música feita em África e à eletrónica vinda da África, é uma coisa que não é muito... A mim surpreendeu-me, no bom sentido, fiquei feliz por perceber que havia reconhecimento, e com isto lanço-te a escada para falar sobre a tua editora, a Casa Oculta, em que tu apostas exatamente em novos talentos, não só oriundos de África ou de Angola, mas também de outros territórios. Queres falar-nos um bocadinho sobre o trabalho que fazes na Casa Oculta? A Casa Oculta este ano já vai fazer 10 anos, imagina. A Casa Oculta já vai fazer 10 anos, mais que a idade do meu filho, é uma cena mesmo tipo bem impressionante. Eu agora olho para trás, e é engraçado que a Casa Oculta na altura foi criada, eu tinha acabado de chegar em Angola, estava lá muito pouco tempo, tinha começado a produzir, e estava a começar exatamente a sentir essa necessidade, que era conseguir pôr música para o mundo e conseguir pôr a minha música no Traxsource, no Beatport e não sei o que mais, e fazer então chegar aos DJs aclamados do mundo inteiro para poder então ouvir eles a tocarem a minha música. E inicialmente a música não tinha das melhores qualidades, nem era a melhor produção do mundo, né, como é óbvio. Então essas oportunidades eram um bocado, não vou dizer que eram rejeitadas, mas era um bocado difícil de assinar, por exemplo, numa Vega Records, numa Nulo, numa Tribe, que foram as primeiras editoras onde eu assinei. Então, inicialmente, como eu próprio senti essa dificuldade, então por que não então criar uma editora para que eu, que estou aqui mais próximo destas pessoas que estão aqui à minha volta, a música realmente tem qualidade, então por que não dar oportunidade a essas pessoas? Então inicialmente foi para lançar a minha música e depois então começar a procurar então outros talentos e pessoas com quem trabalhar para poder então lançar todas essas músicas para o mundo. Sim, mas a questão é que uma década depois tu já tens alguns talentos que são literalmente da casa, não é? Estou-me a lembrar dos Homeboys, mas terás outros, não é? Homeboys, que é engraçado, acabámos o álbum agora mesmo, então acho que pelo menos tipo, até março ou algo assim do género, o álbum vai sair, o álbum do Mate também que já saiu, do Jeff, o Alpha também está a trabalhar no álbum dele, ou seja, hoje em dia costumo dizer que a Casa Oculta está muito bem de saúde, recomenda-se, e epá, muitas coisas boas vêm por aí, muitas mesmo. E a tua ideia é, evidentemente tu tens esses artistas são da casa, estão ligados à Casa Oculta há muitos anos, mas tu tens outros novos talentos debaixo do olho? Uhum. Por exemplo, aqui em Portugal tem o Conde, um rapaz que já lançou 2 singles pela Casa Oculta, que está a fazer também um trabalho muito, mas muito bom. Sei lá, o Braid, por exemplo, também está a remixar uma cena para nós, e hoje em dia já começam a aparecer assim outros talentos que muitos deles posso mesmo afirmar que foram inspirados pela sonoridade da Casa Oculta, e hoje em dia já tens mais labels, já tens mais produtores, e acho que é importante haver essa partilha, de certa forma, a nível sonora, para que consigamos então inspirar outras pessoas a também criarem e a fazerem colaborações. Eu também faço remixes para Seres Produções, do Satélite, estás a ver? E haver para o Offering do Bodhisattva, haver esta envolvência de todos nós, para que quanto mais música fizermos dentro desta sonoridade, melhor será para todos nós, essa é a verdade.
sabes que no Graduation Day da ProDJ, no fundo imagina, o dia em que as pessoas, os DJs que se formaram apresentam os seus trabalhos e os seus sets, eu achei imensa graça porque tu já fizeste escola. Dos vários DJs que tocaram, houve 3 que são literalmente a tua escola, ou seja... Ok. E isso é muito bonito, foi muito bonito ver isso. Tocam muito bem, atenção, e foi, não me lembro, já sei, foi o DJ Hebraico, o Hebraico, o Hebraico também é da Calcuta, o Luís Pereira, Luís Pereira, acho que não conheces, mas toca muito bem, tem uma imagem super distintiva, e o Jobas. Ok. Estes três DJs tocam na tua linha e eu achei tanta graça porque acho que é o maior elogio que se pode dar a um artista que é a nossa referência, é tu reconheceres o trabalho dele em novos talentos e em coisas que estão a surgir aí. Achei muito interessante. Eu acho que esse feeling vou dizer que vou quase comparar, é o mesmo feeling que eu, enquanto Tiago, na altura em que sonhava que queria ser DJ e tudo mais, também arranjei aquela minha referência que era e é o Érico Morillo, e ao longo destes anos, tipo, eu paro, olho para trás e agora vejo também outros rapazes jovens, né, tipo, também querem ser DJs e tudo mais, e verem, tipo, aquela cena dos tics, as mãos e não sei o que mais, tipo, eu comecei a fazer isso de forma natural, mas as pessoas, tipo, os outros DJs veem e, ou seja, eles também gostaram daquela forma de tocar, então hoje em dia quando vejo, tem uns toques meus aí para não. É engraçado essa cena. É muito giro ver isso, por acaso, é muito giro. Olha, tenho aqui 2 perguntas dos alunos, que são perguntas que eles querem saber, que é, quem é que são eu sei a resposta, mas quero que tu nos contes, quem é que são os teus produtores musicais de referência e porquê? Os meus produtores, eu neste momento estou a ouvir assim uma cena tipo bué diferente, então inicialmente era um Louis Vega, um Joe Closell, um Chulade, mas hoje em dia eu estou, por exemplo, numa vibe mais o pessoal da Kind Music, o Adam Porter, o Rumble and Me, é uma sonoridade que eu tenho andado a consumir muito, mas muito mesmo, por vários aspectos. A música tem groove, que é uma cena relacionada com aquilo que eu gosto de fazer, tem vocais bons, e isso dentro da música eletrónica, assim mais underground, antigamente era um bocado posto de lado. Então por essa razão é que eu acho que é importante nós conseguirmos adicionar melodias, coisas que eles fazem, mas mantendo o groove underground, que é para fazer as pessoas mexer. Então eles têm andado a consumir bastante, sei lá, da Capo, também é uma pessoa que hoje em dia está a fazer música que eu também tenho andado a consumir, e é aquele pessoal ali da África do Sul, da Capo, Carianda Soul, Kulo da Song, o próprio Black Coffee, como é óbvio, claro. Da África Deep, são muitos, eu começo aqui a contar, tipo, não vou conseguir lembrar todos, porque eles são muitos, são muitos, mesmo muitos, a fazerem boa música. Então acho que aquela linha, a nível de Afrotech, é a linha que todos nós devíamos tentar, não vou dizer evoluir, mas tentar contribuir de alguma forma, porque é o estilo musical que está a tomar conta do mundo, quase por assim dizer, porque é uma música, volto a repetir, tem melodia, tem vocal, dá para dançar, ou seja, é uma combinação de vários elementos que realmente fazem a diferença. Ok, sim senhora. Olha, e para finalizar, quem é que seria a tua colaboração de sonho? Podes sonhar, estás à vontade. Posso sonhar à vontade? Podes sonhar à vontade. É quantas? Uma só? É que não, podes dizer mais do que uma. Ok, então neste momento, e convém mencionar, tipo, neste momento, uma das pessoas que eu mais gostava era o IRX, é um cantor escocês, canadiano. Acho que é escocês. Pronto, ok. Ele, ou então os London Grammar, tão bom. Billie Eilish, eram aqueles 3 tipo, que estão tipo no. E depois tem uma assim um bocado fora da caixa, que seria o Sting. Não sei por que razão, mas. Porquê? Não sei explicar. Não sei explicar, mas na minha cabeça, a forma, por exemplo, como eu vejo a minha música, o Difficult, ou o Eu Dou Tudo, também vejo um Sting a fazer algo do género. Uhum.
Ok. Strings, com os arranjos, tipo, a orquestra por trás e não sei o que mais, uma cena, tipo, grandiosa, por assim dizer, tipo, Tale of Us, estás a ver? Tipo, Sim, assim, uma cena Afterlife a crescer e tal, uns synths, yeah. Então, esses, nesse momento, são aquelas sonoridades que gostava muito de fazer uma colaboração com eles. Sim, senhora, isso é que são sonhos. Sonhar, Olha, sonhar à vontade. não, é sonho à vontade. Mas não tem que à próxima, é preciso tentar. Olha, quero-te agradecer imenso por este bocadinho Obrigado. de partilha. Quero desejar as maiores felicidades ao teu álbum e que continues a conquistar fãs e que esta pandemia acabe rápido para nós podermos voltar à pista de dança e ouvir-te, porque acho que é dos sítios onde somos todos mais felizes. Muito mais, muito mais. E obrigado eu também pelo convite. Conversa boa, portanto estamos aqui. Obrigada, Jeff. Beijinhos. Obrigado. Tchau.